Muito bem. Entramos. A Michele. Olá, bom Michele, dia, tudo querida, bem? que bom. Por favor, eu queria que você se apresentasse, que eu acabei de falar de você, mas falei bem, viu? Ah, sim, que bom! Só um minutinho, só para ajustar aqui a câmera. Ótimo, isso aí. Meu nome é Michele Ghisoni, eu sou fisioterapeuta, daí eu trabalho, né, com os florais quânticos, fiz o curso do Holotester, né, com a doutora Rosângela, com o Ricardo Monteiro, radiestesista. Aí eu trabalho também com o spa detox, que é uma desintoxicação do organismo, através de um aparelho, uma corrente iônica. E daí a gente consegue também usar os florais quânticos para ajudar nessa desintoxicação. Também trabalho com pós-operatório, de cirurgia plástica, e daí tem os florais específicos também para utilizar no pós-operatório, né? Trabalho com as barras do Exato. Acupuncture, Opa, e as exatamente, exatamente. E as barras também, como muita gente procura por algum problema, estresse, ansiedades, problemas emocionais, também tem os florais quânticos para trabalhar essa questão emocional e dá um resultado Exato. fantástico. Exato. Sabe, Michele, eu fico muito feliz quando eu converso com os outros profissionais, né, da área de saúde, que nem você, que aí acompanha a gente há bastante tempo, já tem bastante experiência, quando me dizem exatamente isso, ó, isso realmente é maravilhoso, funciona, porque senão as pessoas podem achar que é só comigo que funciona, não é verdade, né? Funciona com todo mundo, é só usar. Eu fico muito feliz com isso. Exato. Então, depois você põe teu número do telefone aí, escreve depois aí, para a gente, quem tiver interesse de procurar, né? E do Ricardo também. Então, sejam muito bem-vindos vocês. O Ricardo, eu gostaria que ele também se apresentasse, mas eu vou dar uma dicasinha aí rápida. Quem já assistiu o meu curso de radiestesia científica, e quem já está a gente já está aí no Brasil inteiro com essa proposta, sabe dessa história, mas pode ser que tenha muita gente nos acompanhando que não sabe, né? Então vamos lá, olha só. O Ricardo ele trabalha também na parte de botar os ossos da gente no lugar, né? Depois ele vai contar como é que ele faz isso. Ele trabalha com reflexologia e durante um tempo, né? A gente trabalhou com uma é, assim, ó, por um período, como eu trabalho muito, né, teve um período que ele vinha aqui em casa me ajudar nessa parte de me atender, né? Eu conheço ele há bastante tempo. E nesses períodos, a gente conversava muito sobre a radiestesia. E aí, né, Ricardo, eu dizia para ele assim, mas tem que ter um jeito melhor disso. E ele me trazia um monte de instrumentos de radiestesia e me mostrava pêndulo disso, pêndulo daquilo e um monte de coisa. E eu dizia assim, ah, não é isso. Eu acho que tem que ter alguma coisa que a gente possa confiar realmente que aquela leitura, né, do campo, que é exatamente isso que a radiestesia faz, fosse uma leitura com menos influência da pessoa. E foi aí, a partir dessa conversa que a gente começou a pensar num outro instrumento, que a gente conseguisse um outro instrumento, né? E eu me lembro sempre que ele me disse assim, mas doutora, já que a senhora não gosta de nada, por que a senhora não inventa um? Lembra, Ricardo? Inventa um. E aí eu respondi para ele, eu não sei inventar essas coisas que é você que constrói, então você invente um comigo. E é assim que a gente acabou virando parceiros e hoje a gente tem essa proposta que é uma proposta de radiestesia científica, que se transformou na minha tese de PhD na Universidade Quântica, lá onde eu faço a medicina integrativa quântica. Né? Eu estou terminando a tese agora, vou defender, e a gente está em cima desta proposta, que é uma proposta de transformar a radiestesia em algo científico.
Por que isso? Eu fiz isso também com os próprios florais, que foi algo que me deixou muito feliz em saber que a gente consegue dar um fundamento científico acadêmico. Então, assim, os florais já vinham, claro, existe floral desde que o mundo é mundo, né? Ou que o homem é homem, que é humano, a gente sabe que existe, assim como a radiestesia. E aí a gente pode pegar toda essa bagagem que a gente tem de conhecimento, especialmente dentro da área quântica, porque a radiestesia é, na verdade, uma leitura ou uma avaliação de um campo de energia. E são os campos de energia que podem ser do local onde você está, da casa onde você mora, mas também tem o que a gente chama de biocampo, que é o campo de energia do ser humano, da pessoa. E aí entra uma coisa maravilhosa, que é você poder usar a assinatura energética. Isso é importantíssimo. A gente vai usar uma assinatura energética da pessoa também, ou assinaturas energéticas de várias outras coisas, porque tudo que existe de matéria, tudo que existe de coisas que a gente toca e sente, na verdade, são vibrações e energia que estão colapsadas na matéria, ou seja, é uma condensação de energia a ponto de virar matéria. Se é uma condensação de energia, tem energia ali, tem vibração. E aí a gente pode avaliar isso através de instrumentos de radiestesia. E com essa visão e com essa ideia, vamos então fazer alguma coisa que a gente possa avaliar, mas com menos influência, então, né, menos influência da própria pessoa que está avaliando, porque ali tem um emaranhamento quântico, como a gente diz, né? A gente está em contato com as pessoas, a gente está misturando os campos, e isso era uma coisa que realmente me incomodava. Mas agora eu queria que o Ricardo, então, se apresentasse. Ele faz um monte de coisas, ele tem um monte de cursos, um monte de experiência, ele vai resumir aí nos principais, tá? Vamos lá, Ricardo. Olá, gente. Muito obrigado, doutora, por essas suas palavras maravilhosas de agradecimento. Certo? Eu sou um terapeuta holístico, faço muito osteopatia, trabalho no campo energético das pessoas. Então, e sou radiestesista, né? E também faço reiki. Enfim, trabalho com energia. E principalmente com as pessoas, né, que querem, nos procura para ser ajudados. Então, o que a doutora falou, que nós inventamos, foi essa caixinha aqui, certo? A famosa caixinha da doutora, né? Essa caixinha, fizemos esse aparelho, né, que vamos demonstrar agora, certo? É muito simples, isso é usado, certo? Foi inspirado no Vega-Test, mais simplificado, né? Que da MTC, certo? Essa parte fica com o consulante, que é assim, porque é meu, que eu uso, né? Certo? Que usa muito. Então, vou montar aqui o aparelho para vocês, que é a coisa mais simples do mundo. É uma haste com um pêndulo invertido, que é encaixado nessa parte de polipropileno, que a gente fica assim, ó. Sobe um pouco mais. Isso, aí tá ótimo. Ok? Então, é encaixado aqui. Essa aqui vai ficar com o consulante. Vem para cá. Essa outra parte vai ficar com o radiestesista. Aí fica assim. Ok? Essa parte vai fazer aonde você vai fazer o teste. Por exemplo, segura aqui, por favor. Aqui Então, são os só um sinais. pouquinho.
Deixa eu me meter um pouquinho aí, para o pessoal ficar bem junto com a gente, entendendo direitinho. Então, basicamente, o que nós desenvolvemos aqui foi uma haste que ele chamou ali, que vocês viram, né? Que na verdade é fundamentada na vara universal, que foi basicamente foi a primeira, o primeiro instrumento de radiestesia, né? Que é tipo uma vareta, que eu quero que quem não sabe o que é radiestesia, acho que aqui todo mundo pelo menos tem uma ideia, já que estão aqui nos ouvindo, mas o pessoal sabe que essa vara universal é como se fosse um galho, uma vareta, alguma coisa que tinha, que podia, com a sensibilidade, descobrir, por exemplo, onde tinha água nos locais, e tudo começou por aí, né? Existe desenhos de instrumentos de radiestesia, dessas varas universais, nas cavernas onde tem os desenhos pré-históricos. Então, a radiestesia, gente, é pré-histórica. Começou desde lá no começo de tudo, né? Então o pêndulo encontraram o pêndulo nos sarcófagos egípcios. Então, na época do Egito, milhares de anos atrás, já tinha pêndulo, né? Tanto que tem o pêndulo egípcio, né? Que ele está mostrando ali para vocês. Este é o pêndulo egípcio, né? Então, você veja que a ideia da radiestesia para o ser humano é algo muito bem. Isso aí é um pêndulo egípcio, que faz parte desse processo, né? Que é um processo de avaliação do meio, avaliação do ambiente. E já foi chamado de tudo que é coisa. Ó. Ele tem um outro pêndulo, né? Maravilhoso. Então, assim, vários pêndulos, a gente também tem, olha aí, ó, tem vários pêndulos. Existem outros instrumentos, como é o auramíter, por exemplo, né? Isso, ó, temos aí um auramíter, que é um outro instrumento de radiestesia. Então, tem a vara universal, todos eles são instrumentos que se usa para captar a vibração, que é uma espécie de microvibração, né? E a pessoa que está avaliando consegue captar interpretar, na verdade, essa captação da vibração, para que se consiga entender o que está acontecendo em termos de respostas. Então, uma coisa fundamental é a gente saber que a radiestesia funciona porque existe uma informação no campo. E é isso que é maravilhoso dentro da radiestesia, que me chamou a atenção para mim fazer a tese, porque é uma forma de as pessoas tirarem a radiestesia da ideia de que só pode ser radiestesista quem é, né, fora da casinha, né, quem é meio místico, né? Na verdade, não existe isso, tá? O radiestesista ele tem que ser simplesmente uma pessoa que treina, que aprende e treina, porque todos nós somos energia e todos nós somos capazes de aprender a usar. Aí eu vou dizer para vocês uma verdade, até meio segredo, mas agora já não é mais porque eu vou contar ao vivo. Olha só, eu dizia para o Ricardo assim, mas Ricardo, esse negócio desses pêndulos, eu pego o pêndulo, ele não vai para lado nenhum. É verdade, não é verdade, Ricardo, que eu dizia isso? Eu seguro ele, não vai para lado nenhum. Que história é essa desse pêndulo? E no fim eu acabei me apaixonando pela radiestesia quando eu fui estudar os fundamentos dela na área científica, que são justamente a parte da física quântica. Mas o que tem de física quântica nisso é muito simples. É o entendimento das microvibrações e entendimento de que existe um campo de energia sutil, que a gente chama de campo quântico, que na verdade é coordenado nas pessoas, o tal do biocampo é coordenado pelos biofótons, de Fritz Albert Popp. Então, quando você leva isso para o lado científico, e por isso a gente escreveu o livro, né? Então, nós temos um livro
escrito em cima disso, e o holotester, a gente deu o nome de holotester, que é esse instrumento que nós desenvolvemos, que o Ricardo, a inventividade dele, que foi a possibilidade, então, de desenvolver, ele é totalmente artesanal, né? Todinho, e ele é testado, cada um deles é feito artesanal e testado. E aí a gente deu o nome de holotester, ou seja, o teste, né, do holístico, do todo. É um testador de tudo, vamos chamar assim. E agora o Ricardo vai mostrar novamente o instrumento, e vocês vão ver que é um instrumento que tem duas derivações, tá? Ó, aqueles fiozinhos, né, o fiozinho vermelho e o fiozinho preto. Nem sempre o preto é o mesmo e o vermelho é o mesmo, tá? Não vão atrás da cor. É só assim, esses são derivações que vão facilitar a avaliação e diminuir cada vez mais a influência do testador, tá? Então, este mostra onde a gente segura, a base onde a gente segura. Não, a outra, essa, mais para cima, mais para cima. A outra mais para cima, o branquinho mais para cima, onde você segura. Aí, tá. Essa base ali, parece uma vela, tá? Essa base, ela é feita de uma substância que não passa energia nela. Por isso que vocês vão... isso. Por isso que vocês vão ver que acima da base é que está a ligação dessas derivações. Então, uma derivação vai ficar em contato com a pessoa, né, na mão, mostra lá, a Michelle está ajudando. Então, tem uma derivação que vai ser a de cobre, para ampliar a captação da energia da pessoa. A outra derivação, que é a parte, isso, essa parte aí, que vai ter uma espécie de ponteira, que o testador, o avaliador, ele vai apontar para aquilo que ele está pesquisando, certo? Então, essa ponteira serve para isso. Na haste, vocês vão ver que a haste tem uma possibilidade, então, de captar a energia do que está sendo avaliado na ponteira e a energia da pessoa e fazer a ressonância entre o que está sendo avaliado e entre a pessoa. Então, essa ressonância que é dada ali vai nos indicar, através da haste com o pêndulo invertido na ponta, que é feito manualmente um por um, tá? A gente tem isso, um cuidado enorme em que esse instrumento seja absolutamente feito dentro de todos os padrões, certo? E aí mostra melhor isso, a lâmina, mais para cima. Levanta um pouco mais a lâmina para o pessoal ver. Então, a gente desenvolveu essas lâminas, tá? Essas lâminas, na verdade, elas são baseadas em lâminas que o próprio Ricardo já tinha desenvolvido. Ele inclusive, dá cursos de radiestesia, certo? Quem tiver interesse de aprender a radiestesia desde o básico, uso de pêndulos, tudo mais, procure o Ricardo. Inclusive, ele tem muitas lâminas, né, centenas de lâminas, e também quem tiver interesse pode procurar o Ricardo, tá? E aí, essas lâminas, e esse aí é uma régua de Bovis, né, ou de Bovis, se quiserem. Eu gosto de chamar ele de Bovis, porque eu gosto do som, mas ele é um francês. Então, essa régua é para avaliar, então vem junto, isso é um kit, tá? E a gente desenvolveu o kit, que é um bônus que vem com o livro, tá? Então, a gente não tem a venda do livro separado e o kit separado, é tudo junto. É o livro, e assim que a gente registrou, ele está registrado na Biblioteca Nacional, então é o livro que acompanha o kit, tá? Exatamente. Então, esse kit, ele já vem, então, com o livro, e aí mostra as outras lâminas. Vocês viram que está dentro daquele papel pardo lá, as lâminas. Mais para cima, mais para cima. E agora vocês vão entender que nós estamos juntando as coisas, né? Então, essas lâminas todas que foram desenvolvidas são lâminas que têm
todo o sistema vibracional floral dos florais quânticos, esses que eu tanto falo, né, gente? Vocês têm a possibilidade de utilizar essas lâminas e os instrumentos. Então, esse instrumento que a gente desenvolveu, nós temos a possibilidade de usar, então, o cobre na mão da pessoa, a ponteira apontando qual é o melhor floral para aquela pessoa. Lembrem que tem uma coisa fundamental na radiestesia, que é isso, olha ali, ó, ele está apontando. Então, lembrem que na radiestesia o universo ele entende só coisas básicas, sim e não. Então não adianta ficar fazendo, né, pergunta confusa. Ele não responde. A gente responde, a gente capta a informação se a pergunta for sim ou não. Então a pergunta é: esta linha de florais é a melhor ou é ideal para esta pessoa agora, neste momento? Ele só vai dizer sim ou não. Se disser que sim naquela linha, entra as outras lâminas onde tem todos os florais daquela linha, que é nessa proposta, uma proposta de florais que são o que a gente chama de sistema floral vibracional, tá? Que é uma das grandes áreas que eu trabalho dentro da parte acadêmica, certo? E aí nós temos todos esses florais aí, tá? E aí a gente vai escolher qual é o floral. Vocês vão me perguntar, mas isso só serve para os florais quânticos? Claro que não. Ele serve para avaliar tudo, porque é um instrumento maravilhoso que vai servir para tudo, tá? Então, o próprio Ricardo mostra que você pode usar, em vez de lâmina, os produtos. Ó, ali nós temos uma caixa com uma outra linha de produtos vibracionais. Você pode usar os produtos. Você pode também usar os medicamentos alopáticos. A pessoa está lá tomando 20 remédios e um deles está fazendo mal, não sabe qual que é. Você pode usar isso. Né? Você pode usar, vamos mostrar dos alimentos. Outra coisa que vem junto, tá? É um link para vocês baixarem no computador de vocês uma lista de alimentos para que a gente possa avaliar, tá? De novo, qual é o melhor alimento para a pessoa. Lembrem que a gente precisa estar sempre de acordo, né? A gente está sempre de acordo com os alimentos que são melhores para a gente. E quando a gente come algum alimento que a gente tem uma sensibilidade ou uma incompatibilidade, a gente deveria, então, tirar esses alimentos da dieta, porque são alimentos que estão fazendo inflamação na parede do intestino e criando o que a gente chama de aumento de permeabilidade intestinal, que é outro assunto maravilhoso, né? Então, por exemplo, a Michele, né? Michele, quer dar a tua experiência quando você fez o curso para aprender a usar o Holotester? Como é que você está usando isso com os teus pacientes? Então, foi muito bom, maravilhoso o curso, para a gente ter uma outra noção, já que eu trabalho com técnicas energéticas, né, que eu tenho o curso de Reiki, aí como eu tenho também as barras, que são energia, então o Holotester, ele é mais um auxílio, né, para a gente definir o que está acontecendo com a pessoa. Seja questão alimentar, seja até para ver algum tipo de floral. Então, o alimento ele tem muito a ver com todo o sistema gastrointestinal, né? E também acaba no sistema nervoso, essa questão das emoções, alergias. Então, isso é Exato. fantástico você perguntar isso. Né, no Holotester, usando essas lâminas. Então, essas lâminas foram fantásticas para a gente ver essa questão, né, do que é bom para a pessoa, o que não é bom.
para ver a energia, né? Para ver os Anderson que ela está. Então, isso eu achei assim, muito bom, E muito bem útil. útil, né? O que nós queríamos era isso, né? Era transformar, então, uma situação que fosse o mais útil possível. E ali estão os alimentos, né? Que, na verdade, vai servir para que você imprime, né? A pessoa vai, o avaliador vai imprimir, tá? E vai depois definir quais são os melhores alimentos para essa pessoa e tem o lugar para ir botando mais, né? Alimentos que vocês vão poder escolher onde, né, que está por classe de alimentos também, tá? Para facilitar, ok? Muito bem. Então, como ele é um aparelho que a pessoa está participando junto, né? E isso que eu achei muito interessante, né? Que ele responde e a pessoa está vendo que ela que está segurando ali o aparelho e ele está respondendo. E o radiestesista está isolado. Não tem influência. Essa é uma pergunta, Ricardo, essa é uma pergunta que o pessoal está fazendo bastante aí, pelo que eu estou olhando assim rapidamente nas perguntas. É assim, mas como que eu sei que a pessoa, que o radiestesista está isolado? Né? Então, mostra de novo para eles que o radiestesista só vai tocar isso. Ele só vai tocar na base, que não passa energia nela, né? Na base não passa energia, vai tocar na ponteira, na parte de plástico, de silicone ali, que também não vai passar energia, a energia passa da ponteira direto, né? Porque pega naquele pedacinho ali, ó, tá vendo? Que isola, é um isolante, né? E você também vai utilizar quando pega na mão lá aquela parte de cobre, vai captar muito mais essa energia da pessoa que está sendo avaliada. E tudo isso entra no sistema acima da base que o avaliador está segurando. Então, o avaliador, ele não está em contato com a vara universal que está enfiada ali, tá? Isso que é importante. Uma das perguntas que fizeram aqui também foi no pêndulo. Ah, mas o pêndulo, o fio do pêndulo não funciona como um isolante? Não, é justamente o fio do pêndulo que capta a microvibração. Então, é exatamente o contrário, ok? É uma outra pergunta, né? Bom, estão me perguntando aqui também o que é uma assinatura... Ok, fala, Ricardo. Acontece o seguinte, o fio é uma extensão do seu braço para o pêndulo. Entendeu? Isso. Ele vai se estender até chegar ao pêndulo, aonde ele vai dar a informação de sim ou não, daquilo que a pessoa está... Exatamente isso. Então, é importante você dizer isso, Ricardo, para as pessoas entenderem que quando usar um pêndulo ou um aurímetro, na verdade é o próprio radiestesista que está funcionando como captador da energia do campo. E este instrumento, quem capta a energia do campo é a haste, e não é pelo avaliador que está passando a informação. A informação é captada direto na haste. E isso, gente, isso parece muito doido, mas tem uma explicação científica para isso. Nós estamos imersos, né, num campo de energia. E a energia está sendo captada por aquele sistema de vara universal com o pêndulo, tá? Ó, eles estão dizendo que como é que é se a ponteira, assim, ó, as ponteiras, tá? Elas às vezes vêm com fio preto, às vezes vêm com fio vermelho. Nem sempre se consegue comprar de grande qualidade, que é o objetivo, com a mesma cor do fio, tá? Por isso que a gente sempre vai ter duas cores, para não misturar. Vai ter sempre uma cor que vai ser para
para o cobre, né? E vai sempre ter uma cor para ponteira, tá? Então, isso é importante. Outra coisa que perguntaram, mas será que isso não é um diodo? Não, não tem nada eletrônico nele, tá? Nada eletrônico. Agora, outra pergunta interessante, mostra aí. Isso, ó. Vocês estão vendo ali que você pode utilizar como pêndulo? Aí você tirou a parte que isola. Ó, Vara universal. assim faz uma vara universal. Ele é muito variável, né? Lá. Ó, Ele vai substituir o auremita. Não precisa comprar o auremita e o holoteste, porque ele já faz a função do auremita, certo? Aí você também pode fazer a avaliação através da coluna dos órgãos, através da coluna, certo? Como o auremita faz. Algumas pessoas fazem ver a áurea da pessoa, a energia da pessoa, como é que está, o campo energético, né? Certo? Né? Então, ele também faz essa função e também trabalha no Feng Shui para ver a energia da casa das paredes, né? Aí vira a vara universal. E foi inventado também essa vara universal para ver o que vem de cima do apartamento, né? Então, essa foi a função principal. Daí, foi crescendo, e junto da doutora cresceu muito mais, né? Então, virou um aparelho de diagnóstico também para as pessoas, vamos chamar assim, né? Para melhorar o aspecto físico, emocional, vibratório, de tudo que é, né? E todos os órgãos também são vibrações de acordo com como se diz aqui, né? Nos florais quânticos, né? Vibrações, né? Tudo é vibração nossa, né? Então, ele também vira esse aparelho. Vira também para ver as paredes onde está a energia negativa, né? Embaixo de uma cama, embaixo ou de lado de uma cama, certo? Se o cano de esgoto, que a gente não sabe de um apartamento, certo? Que vai fazer mal à pessoa, certo? A pessoa está dormindo mal, está isso, está aquilo, porque aí é a energia que está ali fazendo mal à pessoa. Ele, com esse, virando essa vara universal e substituindo o arenita, certo? Faz milhares de coisas. Entendeu? exatamente. Em termos de, então, avaliação, né? A gente tem uma possibilidade muito grande. E para isso também que o Ricardo tem os cursos que ele dá, ele ensina tudo isso junto com o instrumento do Holotester também, mas ensina também tudo sobre a radiestesia. Uma outra pergunta aqui, Ricardo, bem importante, é uma pergunta do o que é assinatura energética, né, que a gente fala, e a gente tem uma forma mais antiga, né, que o pessoal da radiestesia chama de testemunhos, né? Então, na verdade, os testemunhos, eles não são, a gente chama de assinaturas energéticas porque é a forma mais científica de falar, né? Mas para vocês entenderem um pouco mais, por exemplo, pega aquela régua de Boves, isso, tá? Imagina que a Michele não está ali e ele quer avaliar a Michele. Em vez da Michele, tá? Pode botar ali um fio de cabelo da Michele. Não precisa arrancar o fio, por favor. Mas pode pôr ali fio de cabelo, um pedaço de unha. Mas não precisa isso. Pode ser simplesmente o endereço e o nome. Você pega o endereço da Michele. Oi? Pode também ter tecido, um pedaço de roupa, mas também, como a senhora falou, mas tem uma coisa importante. Eu vou explicar uma coisa importante. Na hora que botar um pedacinho de papel com o nome, tem que ser em lápis, grafite. Certo? Não pode ser em caneta, não. Tem que ser em lápis, grafite. Por quê? Porque é terra, porque é vibração, né? Entendeu? Tem isso. Papel, isso, que vem da árvore, e grafite, que vem da terra.
Aí escreve e vê o Exato. que Isso é uma lembrança muito importante, porque nós temos que pensar sempre aquilo que tem uma estrutura capaz de captar cada vez mais e reservar cada vez mais a energia das pessoas. É bem lembrado. Então, escrever o nome. Pode a própria Michele assinar um pedaço de papel e a gente colocar ali sem a Michele estar ali, mas também pode ser também uma fotografia. A fotografia serve, Sim, principalmente quando você imprime ela num papel. Então, a fotografia, né? Papel é celulose, então também tem aquela estrutura que junta energia. Então, o que são as assinaturas energéticas? As assinaturas energéticas são a representação de uma coisa ou de uma pessoa. E pode ser uma assinatura energética de várias formas. Então, nós temos, nessa proposta radiestésica, nós temos desta forma. Mas nós temos, por exemplo, se trabalhar com uma tecnologia quântica de campo de energia ou de nuvem, por exemplo, a assinatura energética pode ser uma vibração captada pela voz. É uma assinatura energética. Nós podemos ter algoritmos matemáticos que têm a representação num sistema tecnológico. E seria também, e é também uma assinatura energética. Eu estou ampliando para vocês entenderem que a assinatura energética não faz parte exclusiva aqui, tá? Mas tudo no universo tem assinatura energética, porque o universo reconhece as coisas e as pessoas e a matéria pela sua vibração, que é a assinatura energética, certo? Acho que ficou bem claro, né? E o melhor, nós podemos utilizar as assinaturas energéticas para fazer avaliações em qualquer momento, né? Então, uma outra pergunta que eles fazem, tá, mas para mim avaliar, por exemplo, um medicamento, eu tenho que ter o medicamento na mão ou só o nome serve? Se for o nome escrito exatamente como é o nome do remédio, escrito a lápis num papel liso, branco, que não tenha outra informação ali que não seja só o papel, também pode ser avaliado, não é verdade, Ricardo? exatamente. Exatamente. Tem que ser tudo mais simples possível e mais objetivo, certo? Não é para inventar a roda já foi inventada, né? É isso Então, mesmo, é isso mesmo. então, a simplicidade que faz as coisas. Nós que complicamos muitas vezes, né? As coisas. Então, Exato. Ricardo, estão tem perguntando pessoas, muito se você faz curso online também. olha, Curso o online. solo eu posso fazer, mas eu gosto de ser presencial, porque eu gosto que a pessoa aprenda, faça ali, certo? Treine, porque é 20% aula teórica e 80% aula prática. Porque tem que movimentar o pêndulo, tem que ver a energia da pessoa, ela tem que estar de bem consigo mesma, né? Esquecer os problemas dele tudo lá na rua, né? Quando for no consultório, certo? Atender uma pessoa, tem que deixar os problemas lá, porque você vai trabalhar com a energia da pessoa, né? Então, o campo tem que estar bem evoluído, bem harmônico entre as duas partes, né? Então, esse é o principal, certo? E também, quando a gente usa o holoteste para fazer os testes, as pessoas ficam admiradas como ele balança, certo? Como ele dá aquela resposta, aí faz, que é isso? Como é isso? Né? Mas ele balança, diz o sim e diz o não, ou redondo, né? Aí ele faz, mas você está balançando, mas eu estou com a mão em cima da mesa, né? Estou segurando ele, né? Então dá aquela resposta e imagine os alimentos que as pessoas dizem. Eu não podia comer isso, vou estar aparecendo aqui a alergia, né? Que eu não posso comer com glúten. Lactose. Eu fiz na Michelle, ela não podia comer pimentão. Entendeu? Aqui, Ela comia bonitinho. pimentão, não Tá o tinha telefone problema. dele.
certo? Então, essa avaliação, outra que eu fiz, não podia comer milho, nada de milho, né? Então, é sucessivamente. Então, esse diagnóstico, né, que a gente faz, né, de uma avaliação de alimentos, ajuda também nos florais quânticos e nos outros, porque já tira isso, então fica mais fácil de tratar a pessoa com os florais, seja quânticos, seja florais de Bar Saint-Germain californiano, golfinhos, enfim, essa E recaída de outras florais. terapias também, né? Outras terapias também, que a gente também pode avaliar, né? E também temos a parte radiônica, né, doutora? Certo? Ah, O sim. kit K, Sim. né? Fala um pouquinho disso para nós, Ricardo, que você que desenvolve também essa parte. Essa aqui é o nome de Deus, ou o nome de Jesus, como chamam, para colocar no carro, para evitar que a pessoa tenha olho gordo, como chamam, né? A inveja, tudo aquilo. Então, bate aqui e volta, certo? Aqui é para proteger o carro através de 9 círculos, certo? Onde coloca no carro e tem essa proteção divina, vamos chamar assim, porque tudo nosso é energia, certo? O olho, a esperteza das pessoas, o mau agouro, certo? Então a gente estamos envolvidos em energia, em tudo. O alimento tem energia, nosso corpo é energia pura, certo? Então são símbolos que foram inventados há milhares e milhares de anos, né, para proteger as pessoas. Por exemplo, a flor da vida. A flor da vida, que eu amo. Aliás, eu tenho uma que você me deu de Natal aqui, ó. Eu acho que todo mundo vai ficar com inveja dessa, Ricardo. Olha aqui, ó. Ah, eu acabei de colocar uma foto. E tem o fundo, a árvore da vida. Né? Então, isso aqui foi descoberto no princípio do século, lá no Egito, né? Como é que se chama? De Ísis, onde eles faziam como é que se diz? O templo No de tempo. Ísis. Na hora que secaram a água, aí descobriram esses dois símbolos assim, são dois juntos, né? Ninguém sabe como apareceu aquilo ali, numa pedra de 100 toneladas, né? E também tem na China, com os dragões, na Rua dos Dragões. E também tem de Leonardo da Vinci, que ele começou a fazer. Então, a gente chama Árvore da Vida. O significado dela é proteção. Certo? Como também eletrodomésticos, eletrônicos, aí tem o André Felipe, que a gente bota no celular para evitar essas ondas negativas, né, contra nós, que a gente está envolvido em todos os lugares. Eu acho que é importante, Ricardo, é o pessoal entender que tudo isso que você está mostrando, eles são símbolos radiestésicos. E o próprio símbolo, como ele tem uma representação, ele faz proteção. Né? Talvez a maneira deles entenderem um pouco melhor do que você está dizendo, e também que quem tiver interesse em aprender mais sobre esses símbolos, quem tiver interesse em comprar esses símbolos que tem prontos aí, o Ricardo também é o expert disso, entre em contato com ele no telefone dele, né? Que é aqui em Curitiba, tá? E os cursos também que ele pode fazer e os atendimentos. Olha, outra coisa legal, né, que a gente não falou aqui, é que dá para fazer a avaliação com o holotester para a própria pessoa, tá? Você pode avaliar você mesmo, certo? Só tem que aprender a fazer isso, gente. Não é pegar o negócio na mão e vai ficar funcionando. Tem que aprender e tem que treinar. Que o segredo é treinar. Porque é quando treina que vai pegando a sutileza, porque isso é muito sutil. Mas com o treinamento você vai pegando. Outra pergunta que eles estão fazendo aqui é como é que eu tenho certeza que eu avaliei corretamente? É repetindo. Você avalia,
Aí dá um tempo, avalia de novo, tem que dar o mesmo resultado, tem que ter reprodutibilidade. Então, se você repete, fazendo as perguntas certas, porque a pergunta tem que ser sim ou não a resposta. Então, fazendo a pergunta certa e tendo reprodutibilidade, você sabe que avaliou corretamente, você interpretou corretamente, porque a informação ela vai ser sempre certa, porque o campo tem sempre a verdade ali. Né? Tanto que a gente pode também avaliar através de cinesiologia, né, que é a contratura muscular, e vai sempre dizer a verdade o nosso campo de energia, porque a nossa mente subconsciente não mente. A mesma coisa o campo, ele nunca mente. Nós podemos interpretar errado, mas ele não mente. Tá? Então a gente vai sempre avaliar certo. Não é isso, Ricardo? A gente está no caminho certo Exatamente. aí, né? Então, Exatamente. O é, treinamento é tudo, certo? Tem que ficar pegando a sutileza toda da energia que está ali e não tem medo. Acreditar, ter fé no que você está fazendo, certo? Essa história. Será que não está? Não existe dúvida, tem que existir certeza, isso. certo? E se a pessoa aprende realmente, ela perde esse medo. Essa coisa da Exatamente. incerteza é porque não tem o conhecimento ainda. Né? Então, Ela se aprender mesmo, para isso que a gente escreveu o livro, gente. Aqui no livro, a gente explica exatamente a parte teórica científica, que é para a gente ter certeza daquilo que está fazendo, para ter o conhecimento disso. E mais, nessa época aí do Covid, né, da confusão, alguém perguntou, dá para a gente avaliar se a pessoa está ou não está com o vírus? Dá para variar. Dá para avaliar se tem o vírus, qual é o vírus que tem, mas claro que não vai perguntar para o universo qual é o vírus. Tem que dizer o vírus tal, o vírus tal, o vírus um por um, né? Por isso que tem as lâminas. As lâminas são para nos favorecer, porque aquela primeira lá que parece um arco-íris, lá aquela redonda primeira, mostra aí de novo. Aqui mostra se a pessoa está infectada, se é toxina, se é problema emocional. Essa primeira aí, gente, é a lâmina que a gente faz para saber, ó, nessa aí, a gente vai testando um por um daqueles espaços e vai vendo se a pessoa tem uma infecção bacteriana, se é viral, se é toxina. A gente pode ir testando aí o sim ou não, entendeu? A gente vai apontando ali. Esse holotester, ele vai ficar sempre paradinho na mesa, assim, ó, tá? Então, imagina que você está segurando ele, tá? E com a mesa embaixo, bota a lâmina embaixo para o pessoal entender que a gente não mexe a mão, ele capta mesmo, ó, mais alto, mais alto, mais alto. Levanta um pouco mais, isso, ó. Entenderam que vai ficar parado na mesa, tá? Segurando, você está parado na mesa, segurando, e a haste vai dizer sim ou não. Só você tem que ensinar a haste a dizer o sim, se for horário anti-horário, o sim ou não, se for horário anti-horário, ou se é sim ou não, balançando para um lado ou para o outro, tá? E isso, gente, acontece pela percepção da informação do campo. É exatamente isso, ok? Tem mais alguma pergunta aí, gente, para a gente responder? Então, assim, eu não entendi, desculpe. Eu queria fazer uma observação Por em favor. relação ao holotester também. Nós profissionais, o Ricardo, que tem várias técnicas, ele tem infinitas técnicas. Eu adoro porque eu sou paciente dele, né? Então, ele sempre me socorre. Então, até para ele avaliar, ver, assim, o paciente ele não conhece, né? Como eu também. Então, eu trabalho a fisioterapia para dores, por exemplo, dores musculares. Aí tem a técnica da terapia manual, tem a acupuntura também que eu trabalho. Então, com o holotester, você de repente pode até perguntar se o corpo do paciente, se ele quer receber mais uma técnica ou a outra, ele também pode responder isso, né, Ricardo? Você pode explicar melhor do que eu,
Mas eu achei muito bom, né, de eu fazer o curso do Holotécnico, porque ele também pode me ajudar, me auxiliar no tratamento, né, na direção daquele organismo, daquela energia, daquele paciente, o que ele está querendo receber. Ah, ele quer receber, né, uma acupuntura, ele quer receber um reiki, o que ele está querendo mais receber? Porque a gente, às vezes, pode direcionar, né? Então, eu falo, não, para você, eu acho melhor essa técnica, mas será que aquele corpo quer receber aquela técnica? Vai ter um bom resultado com aquela ou com a outra é melhor? Né? Então, o Ricardo sabe responder até melhor do que eu, mas eu achei bem interessante. Muito bem lembrado isso, Michele. Muito bem lembrado. Às vezes, exatamente, a gente fica com tantas opções, né? Melhor escolher aquela que o biocampo do paciente está nos apontando como sendo a melhor para aquele momento. Lembre que a gente está sempre avaliando aqui e agora, porque no universo não existe nem tempo nem espaço. É uma outra verdade da física quântica. Então, vocês estão sempre avaliando aqui e agora, lembrem disso. Através do emaranhamento quântico, a gente pode fazer a distância, mas continua sendo o aqui e o agora daquela pessoa, né? Então, isso é uma outra pergunta aqui que o pessoal fez, mas dá para fazer online a avaliação? Dá para fazer online, porque o que você está dizendo que não, Ricardo? Acontece o seguinte, lembre-se que a energia de eletroeletrônicos, certo? A gente pode perguntar, né? Anotar o que a pessoa está precisando, mas para fazer a avaliação mesmo, telefone, computador, tudo tem que ficar o campo Afastado. longe. Legal, legal. Tá, desculpe que eu tinha esquecido desse detalhe para contar a verdade aqui. Então, vamos lá. Dá para fazer online assim. Pega a informação, pega a assinatura energética do paciente, que vai ser o nome, né, o avaliador vai pegar o nome, a lápis, pega todas as informações, aí desliga o telefone, desliga né, o computador, o celular, tudo, né? Limpa o teu local de trabalho. Faz a avaliação, que vai ser uma avaliação à distância, mas a assinatura energética está ali, e lembre que existe um emaranhamento quântico ali. Depois que terminar a avaliação, anota, liga de novo para a pessoa interessada na avaliação e discute o que foi definido ali no campo. Bem lembrado, ó, o professor aqui está de olho nas informações, né? É bom que o pessoal saiba realmente. Não se interage. Eu achei bem interessante no curso básico de radiestesia que eu fiz com o Ricardo, essa questão do celular é tão automático que a gente esquecia de tirar de perto o celular para trabalhar ali no holotécnico pequeno. Exato. Gente, está terminando o nosso tempo. Nós vamos ter que ampliar, né? Fazer mais uma depois, semana que vem ou na outra, tá? Porque já temos só 20 segundos. Então, um beijo a todos e a gente responde online o resto das perguntas, tá? E a gente botou os telefones aí do pessoal, né?